Glorificado seja Deus, nesta manhã gloriosa, amanheço bem, dormi bem esta noite, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Eu começo agradecendo ao Senhor, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Em nome de Jesus, nesta manhã eu te louvo, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. A restauração, Senhor, cada vez mais dessa cirurgia de cataratas, como o Senhor tem abençoado o meu olho. Em nome de Jesus, o Senhor é bom o tempo todo, todos os dias, todos os momentos. E eu começo este dia com a palavra gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelo teu cuidado, gratidão pelo teu carinho, gratidão pelas amizades, gratidão por ser essa pessoa que eu sou, gratidão pela escolha que o Senhor fez, em nome de Jesus. Gente, uma reflexão aqui sobre a majestade divina. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em algo grande, algo fenomenal, majestático. E a majestade divina refere-se à grandeza dele, à soberania dele. Isso quando falamos dentro do contexto do cristianismo. Essa expressão é uma expressão muito utilizada para descrever a autoridade de Deus em todo o universo, em toda a criação, enfatizando sua posição, que é exaltada, e o seu poder incomensurável. Quando nós olhamos para a linguagem protestante, nós vamos entender que a majestade divina é um conceito central que envolve adoração, que envolve reverência, que nós devemos ter, nós devemos expressar quando falamos da perfeição de Deus, do caráter de Deus, é reconhecendo o seu domínio em todas as épocas, em toda a eternidade. Porque na realidade Deus é eterno, Ele nunca foi criado, não teve princípio nem fim. E entender isso foge à nossa compreensão. Porém, o que nós sabemos é que Deus, na sua majestade, Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. O profeta Isaías disse: quem é como o Senhor nosso Deus? Desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha a favor daqueles que nele esperam. E quem é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor nosso Deus? Ninguém. Nós vemos algumas características da majestade divina, e dentro dessa majestade nós temos atributos. Deus tem atributos infinitos, como por exemplo a onipotência, que é todo o poder pertence ao Senhor. Ele pode todas as coisas, tem domínio no céu, na terra, debaixo da terra, domínio sobre toda a história. Vemos também a onisciência, que Ele conhece todas as coisas, presente, passado e futuro, na presciência de Deus. Eu já existia, você já existia, eu já fui escolhido, você já foi escolhido. E a onipresença, que Ele está em todos os lugares, não há um lugar que Deus não esteja presente. E a onipotência de Deus indica justamente o poder absoluto dele sobre todas as coisas. Ele pode realizar tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele quer. A onisciência, por sua vez, revela todo o conhecimento do Senhor. E a onipresença, nós vemos aí essa majestade dele em todas as situações, em todos os lugares. A Bíblia fala sobre vários textos, expressa diversas passagens. Nós vemos o Salmo 93, versículo 1, por exemplo, afirma que o Senhor reina, Ele está vestido de majestade.
E nós vemos aí esse reinado do Senhor, que Ele não apenas governa, mas a majestade é algo intrínseco ao seu ser. E outros versículos falam da majestade divina. O Senhor está sentado sobre o alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, e o seu séquito encheu o templo. Quando Isaías contemplou a majestade de Deus, ele sentiu-se indigno. Onde o profeta vê o Senhor sentado em um alto e sublime trono, também enfatizando a grandeza do Senhor, a santidade de Deus, quando os anjos proclamavam: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E vemos a majestade de Deus aí como um papel fundamental na adoração cristã. E nós precisamos, com toda a reverência, entrar na presença de Deus com adoração, com cânticos de louvores, gratidão, ações de graças, agradecimento. Adoração, na realidade, não é simplesmente um ato de louvor, mas, no entanto, é uma resposta à compreensão dessa grandeza de Deus, esse ser tão alto, tão sublime. Ele habita nos céus, mas Ele está também em nossos corações, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor, como nosso Salvador. Ele vem fazer morada em nós, bendita morada. E nós temos cânticos e orações que frequentemente estão exaltando a grandeza do Senhor. O livro de Salmos é o grande exemplo. Pastor João Paulo, o Senhor de onde, querido? A paz do Senhor. E nós observamos o salmista enfatizando essa majestade divina, enfatizando essa grandeza do Senhor. Sabe, queridos, e a Bíblia diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que se passa na terra, que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em família. O interessante é que Deus inclina os seus ouvidos para atender às nossas orações, quando nós clamamos por socorro, quando nós adoramos, expressamos a santidade do Senhor, exaltamos o seu santo nome. Nós precisamos fazer isso cada dia, cada momento, que os altos louvores do Senhor estejam em nossa boca, estejam conosco neste domingo, nesta manhã, e que nós possamos dizer: Senhor, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. Louvado seja Deus. Nós vemos que essa majestade, ela foi expressa, está expressa em todas as obras da criação, que é um tema muito forte dentro da teologia cristã. E quando nós observamos o livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, quando observamos Deus criando, o Espírito Santo dando vida, Jesus também ali presente, formando o homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus está presente na criação, desde o início até o final. Deus agindo, Deus trouxe a existência através da palavra. O que não existia passou a existir. E Romanos capítulo 1, versículo 20 afirma que as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistas, sendo compreendidas pelas coisas que estão criadas. Quando nós observamos o firmamento, a natureza, as cachoeiras, os rios, as árvores, os pássaros, gente, a criação é uma eterna poesia. E por falar em poesia, eu sou escritor, eu sou poeta, e eu exalto muito a natureza, exalto muito a obra da criação divina. E nós devemos
cada dia ser agradecidos. Ao caminharmos pelas florestas, a ouvir o som das águas, dos pássaros, tudo remete à ideia da majestade divina da criação de Deus. E compreender a majestade divina traz para nós um significado muito grande. Os crentes são chamados a viverem em obediência e em submissão a Deus, sabendo que Ele é o Senhor, o dono absoluto, o Senhor do universo, do céu e a terra, e a sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Isso nos traz uma compreensão espiritual muito forte de entendimento, de segurança. Gente, Deus, Ele é o Pai da criação, Ele é o autor da criação. E sendo autor da criação, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele é o nosso Pai. Sendo Pai, Ele tem um carinho todo especial. Gente, dia 3 de setembro, eu fui submetido a cirurgia de cataratas desse olho aqui. Confesso que eu fui um pouco temeroso, mas chegando ali 9 da manhã, começou os procedimentos até 4 da tarde. Estávamos ali envolvidos nesse processo e foi aplicada anestesia aqui, acho que 4 agulhadas, que doeu bastante. E naquele momento eu lembrei da minha esposa, que hoje está com o Senhor, faz 5 anos e 9 meses. E eu disse, puxa vida, se minha esposa estivesse viva, ela estaria aqui me acompanhando. Nisso, na minha visão, vi aquele ser de branco com as mãos estendidas e falava para mim, não temas, eu estou contigo, eu estou aqui. Gente, sabe o que é glorioso nós entendermos esse cuidado do Senhor, essa segurança, esse conforto de Deus, no momento em que nós mais estamos precisando. Isso fortalece a nossa fé, fortalece a comunidade eclesiástica, e a presença de Deus é algo glorioso, é algo fenomenal, é algo que nós não sabemos nem sequer explicar. E a compreensão da majestade divina pode ser desafiadora em um mundo que apenas valoriza o individualismo, apenas valoriza a autonomia. E aí nós temos uma ideia de submissão. Mas submeter-se a quem? Aquele que pode, aquele que vê, aquele que responde, aquele que cuida. O salmista disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará não significa que não vai faltar alguma coisa. Mas ele está falando aí desse preenchimento. Eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu tenho tudo. Então não vai me faltar nada. E quando ele diz nada vai me faltar, nada me faltará, é porque a presença de Deus preenche. E Ele realmente providencia aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Deus, Ele tem assim um carinho todo especial para com aqueles que temem o seu nome, para aqueles que obedecem à sua palavra. E Deus, Ele é reconhecido como o Senhor e o sustentador do universo. E o interessante é que Deus quer ter um relacionamento com o homem, e ela envolve justamente esse relacionamento pessoal e profundo. Como nessa visão que eu tive desse ser vestido de branco dizendo, não temas, eu estou com você, eu estou aqui. Isso é o relacionamento de Deus com seus filhos.
E nós somos convidados a termos um aprofundamento de fé, que possamos dizer todos os dias: muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por cuidar de mim. Aleluia! E a Bíblia diz: entrai pelas suas portas com júbilo, com louvor, com alegria. E quando eu entro na presença de Deus com alegria, eu estou dizendo: muito obrigado, Deus, porque tu és o Senhor, eu sou teu filho. Que nesta manhã você possa refletir sobre essa majestade divina e entender que essa majestade divina, ela reflete a grandeza de Deus sobre todas as coisas. E nós vemos essa expressão que é frequentemente utilizada para descrever a autoridade suprema de Deus, enfatizando a sua posição. A sua posição. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Eu louvo a Deus neste dia pela minha vida, eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus por você estar aí, sabendo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E essa majestade de Deus refere-se ao poder divino dele, poder e glória de um ser divino, inspirando reverência, adoração. E nós vemos aí a suprema autoridade de Deus. E a majestade divina é uma força que vive dentro de nós, que vive em nós, atraindo e inflamando-nos à obediência, levando-nos a uma experiência real com o divino. E somente aqueles que tiveram essa experiência real com o divino podem realmente expressar o que é sentir Deus. E essa majestade divina, queridos, no contexto protestante, a majestade divina representa a grandeza de Deus. E o texto nos adverte contra a formação de noções erradas sobre isso, pois é fácil para a nossa cultura, para a nossa natureza, ascender nelas. Mas refere-se a essa autoridade devida a Deus, cuja sabedoria realmente se reflete na harmonia do universo, na harmonia da criação. E essa grandeza inspiradora leva-nos a entrar na sala do trono e a experimentar a glória de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós experimentamos a glória de Deus, nunca mais nós seremos a mesma pessoa. E a majestade divina refere-se ao poder que opera de maneiras que podem ser observadas. E é oculto, mas é algo real, é algo eficaz, que influencia todos os aspectos da nossa vida. E aquele que teve uma experiência com o Senhor, aquele que experimentou a majestade divina, jamais poderá ficar em outro lugar. Quem já provou do Santo dos Santos jamais poderá ficar em outro lugar. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do
E o salmista ele disse: o Senhor está vestido de majestade. O Senhor vestido de majestade significa que isso, por mais que nós venhamos a expressar, mas não temos palavras suficientes em nosso vocabulário para explicar como a Bíblia descreve o ser de Deus, né? Como a Bíblia descreve esse ser transcendente. Como nós podemos desvendar essa majestade? Nós temos os atributos de Deus, como eu já falei, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Esses atributos que destacam sua transcendência e a sua supremacia sobre todas as coisas, mas temos outros atributos. Santidade e glória. Nós vemos aí a santidade de Deus expressa em todos os livros da Bíblia, e nós vemos Isaías expressando essa santidade, como eu já falei. A revelação divina, embora Deus se revele aos humanos através das Escrituras, através da criação, esse mistério divino, ele ultrapassa o nosso entendimento. Nós vemos o plano de redenção. O plano de redenção de Deus manifestado através do sacrifício de Jesus. Ele planejou a salvação. O livro de Apocalipse fala o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós vemos a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça de Deus garante a retidão e a equidade em suas ações, enquanto a sua misericórdia nos oferece o perdão, a esperança, a redenção, demonstrando aí a complexidade de sua natureza divina. Por que complexidade? Porque por mais que eu tente explicar, por mais que eu busque palavras, eu sou professor de português, e no entanto não encontro palavras para descrever essa majestade, essa opulência. E a Bíblia fala de fatos que revelam essa natureza transcendente de Deus. E a transcendência divina refere-se à característica de Deus estar além da nossa compreensão humana. É superior a todas as coisas, é superior à criação, é superior à própria eternidade. E quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós nos colocamos diante dessa majestade, dessa grandeza, dessa supremacia. E ao estudar os atributos de Deus, que são vários, são infinitos, nós ficamos boquiabertos. Uau! Este é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E nós vemos essa grandeza expressada através da sua santidade, sua pureza absoluta, a separação do pecado, que demonstram, que resplandecem a sua essência. E a glória de Deus brilha, é incandescente, de uma forma inigualável. E a Bíblia nos convida a proclamar a santidade de Deus em toda a terra. Aleluia! E a teologia bíblica ela nos convida a explorar essa majestade do Senhor. Ela nos fornece um entendimento mais profundo. E nossa fé, ela vai sendo fortalecida quando nós vamos descobrindo quem é o Senhor, o que Ele faz, como Ele age na vida das pessoas. Salmo 147, versículo 5 é proclamado: grande é o nosso Senhor e muito poderoso, o seu entendimento é infinito. E essa passagem aqui está enfatizando essa majestade do Senhor, essa grandeza do Senhor. Quando lemos Jeremias 32, 17, encontramos uma declaração
fortíssima sobre a onipotência de Deus. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, como é o teu grande poder, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. E aqui nesse versículo nós vemos Deus agindo de uma forma ilimitada em criar e em controlar toda a criação, todo o universo. E nada é impossível para Ele, meu querido, meu lindo, minha linda. Qual é o teu problema nesta manhã? O que você está necessitando que Deus faça contigo nesta manhã? Apenas creia, apenas acredite. E nós temos a soberania e a autossuficiência divina, que está intimamente ligada à sua soberania e à sua autossuficiência. Deus não depende de nada nem de ninguém para exercer o seu poder supremo. Ele não pede conselho a ninguém, portanto Ele quer te abençoar nesta hora. Ele quer te ajudar neste momento. E diante da imensidão desse poder de Deus, nós somos convidados a orar, nós somos convidados a depositar a nossa confiança no Senhor. Saber que o Criador dos céus e da terra é onipotente nos traz uma segurança muito grande em meio à adversidade, em meio aos perigos, em meio à escassez. O salmista ele disse: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em Isaías 46, versículo 10, somos lembrados: Deus faz as coisas antes que aconteçam. Ele as faz cumprir conforme decidiu. Sabe, Deus tem um plano projetado para a minha vida, para a tua vida. Vamos acreditar na promessa do Senhor. Comecei esta manhã assim com muita alegria, agradecendo a Deus, grato a Deus. E vamos entrar na sua presença com alegria, entrar na sua presença com regozijo. Salmo 139, 1 a 4, o salmista expressa, maravilhado com a onisciência de Deus, quando ele afirma: tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos te são conhecidos. Observe aqui a intimidade que o salmista ele tinha com o Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Uau, estou todo arrepiado aqui, ó. O Senhor conhece o desejo do meu coração, o Senhor conhece o desejo do teu coração. Ele sabe o que você necessita, sabe o que você precisa. Aleluia! Louvado seja Deus. Jeremias 23, 23 a 24, do profeta declara: não sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não eixam eu os céus e a terra? É aqui nós vemos esta passagem aí, expressando a onipresença do Senhor, e Deus está presente na tua vida, na tua casa. Louvado seja Deus. Salmo 139, 7 a 12, o salmista enfatiza a onipresença do Senhor, declarando: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, tu ali estás. Se faço a minha cama no mais profundo dos abismos, lá também tu estás. Então, meu querido, Deus está aí na tua casa. Deus está aí te ajudando. Deus está aí dizendo para você: não temas, eu estou contigo. Não te espantes, eu sou o teu Deus. E em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Estamos diante nesta manhã, estamos diante da renovação da misericórdia do Senhor. E ao refletir Romanos 9, 15 ao 16,
vemos que o apóstolo Paulo cita o Senhor dizendo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E aqui está claro que a misericórdia de Deus não se baseia nos meus atos, nas minhas ações, nos meus méritos, mas na bondade do Senhor, no amor incondicional de Deus. Deus nos mostra a sua misericórdia não porque nós merecemos ou fazemos alguma coisa, mas porque o seu amor é incondicional. Ele me ama, Ele te ama, independentemente de opção sexual, de posição social, de posição econômica, independentemente se eu contribuo ou não contribuo, se eu oferto, se eu não oferto. É o amor dele derramado em meu coração e na tua vida. E através da misericórdia de Deus, Ele nos oferece um perdão incondicional também. Então somente eu preciso abrir o meu coração e confessar para Ele o meu pecado. E aí, querido, quando nós nos deparamos com os desafios da vida, o que é que Deus nos oferece? Esperança. A misericórdia de Deus nos traz esperança renovada, saber que nós podemos contar com Ele em todos os momentos, em todas as dificuldades da nossa vida. E terminando aqui, 5 verdades sobre como a Bíblia descreve o ser transcendente de Deus, né? Essa transcendência, essa majestade de Deus, a onipotência dele. Em Salmo 147, versículo 5, a Bíblia descreve Deus como todo-poderoso, com todo entendimento infinito, capacidade ilimitada de criar e sustentar o universo. A onisciência do Senhor. Isaías 46:10 revela que Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, indicando sua completa, absoluta soberania sobre todas as coisas. A onipresença dele, que é Isaías 23 ao 24, afirma que Deus está presente em todos os lugares, transcendendo as barreiras de tempo e de espaço. Vemos a santidade de Deus, que é destacada em várias passagens da Bíblia. A misericórdia do Senhor, Lamentações 3, 22 a 23, que ressalta essa grande misericórdia do Senhor cada dia, cada manhã. E finalmente a justiça de Deus, que é um dos pilares fundamentais da natureza divina. Ele é a rocha da nossa salvação, presente ao longo de toda a Bíblia. Em Deuteronômio nós vemos isso, Deuteronômio 32:4. E em Romanos 2, 5 a 6, Paulo descreve essa justiça de Deus em relação ao julgamento. Deus, ele é o justo juiz, o juiz de todos os homens. Somente ele tem o poder de julgar. A justiça de Deus não é apenas um princípio abstrato, porém o próprio alicerce da sua soberania e do seu amor, da sua justiça e da sua fidelidade. E no contexto da queda da humanidade, a justiça de Deus se revelou com força, como a força que exige a punição do pecado, mas que apontou para a redenção, para a reconciliação do ser humano. E quando nós contemplamos a justiça de Deus, nós temos um convite a termos uma vida de reconciliação na sua presença, atentando para o amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em 1 João capítulo 4, versículo 16, nós lemos que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Portanto, Deus está conosco. É um relacionamento maravilhoso. É um relacionamento cujo amor abrange toda a história, abrange nossas noções limitadas, comparando não apenas sentimentos de afeto, mas ações concretas em prol da nossa salvação, em prol da nossa restauração. E essa transformação vai acontecendo à medida que eu me entrego ao Senhor, que eu me entrego a Deus, cada dia, cada momento.
E finalmente nós temos a redenção por meio de Jesus Cristo, que é o cerne do plano da redenção de Deus para com a humanidade. E nessa ação redentora de Cristo, nós vemos essa majestade de Deus mais uma vez operando na história do ser humano. E concluindo aqui, querido, depois de nós explorarmos esse tema, esse texto que é infinito, eu te convido a você entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Depois de explorarmos como a Bíblia ela nos mostra esse ser majestoso, esse ser transcendente, nós podemos perceber as riquezas, a profundidade, a largura, a extensão dos atributos de Deus. E desde a sua onipotência, onisciência, santidade, fidelidade, bondade, pureza, a natureza divina de Deus é revelada de maneira multifacetada e nos leva a um convite a mergulharmos no oceano do Espírito e navegarmos nas profundezas de Deus. E a existência de Deus é a base da nossa fé bíblica. E a teologia bíblica nos ensina a mergulhar nas Escrituras para que nós possamos conhecer mais a Deus. Eu te convido a estudar a Bíblia, eu te convido a você mergulhar na palavra de Deus. Muito obrigado, Francisco. Olá, lindo amigo. Que Deus te abençoe, querido. A mergulharmos na presença de Deus, a mergulharmos nas Escrituras, a mergulharmos nos livros teológicos e descobrirmos o quanto Deus é maravilhoso. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor nesta manhã. Faça um pacto com Deus. Estude a palavra de Deus. Tenha um feliz domingo. Um grande abraço, um grande beijo. Muito obrigado a todos que aí participaram. Agradeço as orações daqueles que estão orando por mim, pela minha operação de cataratas, que está sendo um sucesso. Louvado seja Deus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço nesta manhã, eu te agradeço neste dia, pela tua majestade, pela tua grandeza, pela tua onipotência, pela tua presença, Senhor, pela tua onisciência, ó Deus, pelo teu poder absoluto, pelo teu domínio, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai Celestial que está nos céus. Santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um feliz domingo, meus lindos, meus queridos. E que o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.